História do movimento psicanalítico, MEC 3. Alguém, símbolo de Copyright, M tem o direito de se desesperar se estiver desapontado apenas com suas expectativas. Ele apenas precisa. Revise-os. Se os estão, símbolo de Copyright, ricos referem seus sintomas a traumas imaginários. Esse novo fato significa que eles criam essas cenas em suas fantasias e, portanto, a realidade psíquica merece um lugar. Preenchimo a realidade real. Isso foi logo seguido pela convicção de que essas fantasias servem para esconder atividades autoerânticas dos primeiros anos da infância, para idealizá-las e colocá-las em uma novel. E agora toda a vida sexual da criança apareceu por trás dessas fantasias. Nesta atividade sexual dos primeiros anos da infância, a constituição concomitante poderia finalmente atingir seus direitos. A disposição e a experiência aqui se associaram a uma etiologia inseparável, unidade, na medida em que a disposição suscitou certas impressões para incitar e traumas fixos, que, caso contrário, permaneceria totalmente banal e ineficaz, enquanto as experiências evocavam fatores da disposição que, sem eles, continuariam inativos e, talvez não desenvolvido. A última palavra na questão da etiologia traumática foi mais tarde dita por Abraão, quando chamou a atenção para o fato de que apenas a natureza peculiar do comportamento sexual da criança, a constituição permite provocar experiências sexuais de um tipo peculiar. Isto é, símbolo de Copyright, traumas. Minhas formulações a respeito da sexualidade da criança foram fundadas a princípio quase que exclusivamente em os resultados das análises de adultos, que levaram de volta ao passado. Eu estava com falta de oportunidade para observação direta da criança. Foi, portanto, um triunfo extraordinário quando, anos depois, as descobertas foram confirmadas com sucesso em grande parte pela observação direta e análises de crianças de tenra idade. Um triunfo que parecia cada vez menos refletir que a descoberta era de tal natureza que alguém, símbolo de Copyright, M realmente deveria ter vergonha de ter conseguido. O mais profundo, penetrante na observação da criança, mais evidente esse fato parecia e mais estranho também, símbolo de Copyright, M se tornaram as circunstâncias em que tais esforços foram tomados para ignorá-lo. Para ter certeza, tão certa uma convicção da existência e significado P12 da sexualidade infantil. Sam pode ser obtido se seguirmos o caminho da análise. Se voltarmos dos sintomas e peculiaridades dos neurânticos a suas fontes mais profundas, cuja descoberta explica o que é símbolo de Copyright, explicável neles e permite modificar o que pode ser alterado. Eu entendo que alguém, símbolo de Copyright, M pode chegar a conclusões diferentes se, como foi feito recentemente por C.G. Jung, se formou pela primeira vez concepção teórica da natureza do impulso sexual e, assim, tenta entender a vida de a criança. Tal concepção pode ser escolhida arbitrariamente ou com relação a consideração e corre o risco de se tornar inadequado para a esfera em que deveria ser utilizado. Sem dúvida, o caminho analítico também, símbolo de Copyright, me leva a certas dificuldades e obscuridades finais em relação a sexualidade e sua relação com toda a vida do indivíduo, mas estes não podem ser deixados de lado por especulações e deve esperar até, símbolo de Copyright, que as soluções sejam encontradas por meio de outras observações ou observações em outras esferas. Discutirei brevemente a história da interpretação dos sonhos. Isso veio a mim como as primâncias do inovação símbolo de Copyright, cnica. Depois de seguir um pressentimento fraco, decidi substituir a hipnose por associações livres. Não era a compreensão dos sonhos para os quais minha curiosidade era originalmente dirigido. Não conheço nenhuma influência que tenha guiado meu interesse por isso ou me inspirado com quaisquer expectativas antes da cessação do meu relacionamento com Breuer. Mal tive tempo de, diga a ele, com tantas palavras, que agora eu sabia traduzir sonhos. Durante o desenvolvimento nessas descobertas, o simbolismo da linguagem dos sonhos foi a última coisa que se tornou. Soube-me, pois, pela compreensão dos símbolos,
As associações do sonhador oferecem pouco socorro. Como eu me apeguei ao âmbito de primeiro estudar as coisas, antes de procurá-las, livros, pude verificar por mim mesmo o simbolismo dos sonhos antes de ser direcionado a ele pelos trabalho de Scherner. Mais tarde cheguei a valorizar completamente esse meio de expressão de sonhos. Isso foi, em parte devido à influência das obras de Steckel, que foi a princípio muito meritório, mas que mais tarde tornou-se mais superficial. A estreita conexão entre o psicanalante e Cooper, 13 interpretação de sonhos e a outrora estimada arte da interpretação onârica dos antigos sãs se tornaram, claro para mim muitos anos depois, a parte mais característica e significativa do meu sonho, teoria, ou seja, a redução da distorção do sonho em um conflito interno, em uma spam, símbolo de Copperiga, Cid, desonestidade. Descobri mais tarde em um autor para quem a medicina, mas não a filosofia, símbolo de Copperiga, desconhecida. Eu me refiro a o engenheiro J. Popper, que publicou Fantasias de um Realista sob o nome de Linkeus. A interpretação dos sonhos se tornou para mim um consolo e apoio naqueles primeiros anos de francês. Análise. Quando tive que dominar ao mesmo tempo a símbolo de Copperiga, clínica, a clínica e a terapia do neuroses, quando eu estava completamente sozinho, e na confusão de problemas e no acúmulo de dificuldades que muitas vezes temia perder minha orientação e minha confiança. Muitas vezes, demorava muito tempo a símbolo de Copperiga, a prova da minha suposição, de que uma neurose deve se tornar compreensível através, símbolo de Copperiga, S da análise, foi visto pelo paciente perplexo, mas os sonhos, que podem ser considerados análogos aos sintomas, quase regularmente confirmavam essa suposição. Por causa desses sucessos eu estava em condições de perseverar. Eu adquiri, portanto, o âmbito de medir a compreensão de um trabalhador psicológico por sua atitude em relação ao problema do sonho, interpretação, e notei, com satisfação, que a maioria dos oponentes da psicanálise evitavam completamente esse campo ou, se aventuravam nele, se comportavam de maneira mais embaraçosa. A análise de mim, cuja necessidade logo se tornou aparente para mim, realizei com a ajuda de uma símbolo de Copperiga, ride, prampri os sonhos que me levaram a Travan, símbolo de Copperiga, S de todos os acontecimentos dos meus anos de infância. Ainda hoje sou do opinião de que, no caso de um sonhador prolífico e de uma pessoa não muito anormal, esse tipo de análise pode ser suficiente. Ao revelar essa estaria do desenvolvimento, acredito ter mostrado o que símbolo de Copperiga, a psicanálise, melhor do que eu, poderia ter sido feito através, símbolo de Copperiga, S de uma apresentação sistemática do assunto, a natureza especial das minhas descobertas que fiz. Não então reconhecer. Eu sacrifiquei, sem hesitar, minha crescente popularidade como símbolo de Copperiga, dico e prática extensiva entre pacientes nervosos, porque procurei diretamente a origem sexual de seus 14 neuroses. Dessa maneira, ganhei uma símbolo de Copperiga, e de experiências que definitivamente confirmaram minha convicção do significado prático do fator sexual. Sem qualquer apreensão, eu apareci como orador na Sociedade Neurológica de Viena, então sob a presidência de Kraft Ebing, esperando ser compensado pelo interesse e reconhecimento de meus colegas, por meus próprios voluntários, sacrifícios. Tratei minhas descobertas como contribuições indiferentes à ciência e esperava que outros iria tratá-los da mesma maneira. Apenas o silêncio que se seguiu a minhas palestras, o espão que se formou sobre minha pessoa, e as insinuações dirigidas a mim me fizeram perceber, gradualmente, que declarações sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses não podem esperar ser tratado como outras comunicações. Percebi que a partir de então eu pertenceria a quem, de acordo com a expressão de Hebel, perturbaram o sono do mundo e que eu não podia contar, ao ser tratado objetivamente e com tolerância, mas como minha convicção da correção humana, símbolo de Copperiga, dia
das minhas observações e conclusões cresceram cada vez mais. E como minha fã, símbolo de Copyright, em minha própria julgamento não era pequeno, assim como não era minha coragem moral, não havia dúvida quanto ao questão desta situação. Decidi acreditar que cabia ao meu grupo descobrir descobertas particularmente significativas. Associação sentiu-se preparado para suportar o destino que às vezes acompanha essas descobertas. Imaginei esse destino para mim da seguinte maneira: eu provavelmente conseguiria sustentar a Travan, símbolo de Copyright, dos sucessos terapêuticos do novo tratamento. Mas a ciência não notaria. Eu na minha vida. Algumas dan, símbolo de Copyright, cadas depois. Outros certamente tropearia no mesmo. Agora prematuro. Coisas. Obrigam seu reconhecimento e, assim, me levam a honrar como precursor necessariamente infeliz. Enquanto isso, eu me dispus o mais confortavelmente possível a Robinson Crusoe, símbolo de Copyright, em minha ilha solitária. Quando olho para aqueles anos solitários, das perplexidades e vexames do presente, parece-me que foi um tempo bonito e heróico. O esplêndido isolamento não carecia de seus privilégios, símbolo de Copyright, gios e encantos. Não precisava ler literatura nem ouvir oponentes mal informados. Eu fui sujeito a nenhuma influência e nenhuma pressão foi exercida p. 15 em mim. Eu aprendi a conter tendências especulativas e, seguindo o conselho inesquecável de meu mestre, Charcot, observei as mesmas coisas repetidas vezes. Atan, símbolo de Copyright, que começaram a dizer-me algo. Minhas publicações, para o qual encontrei abrigo, apesar de alguma dificuldade, poderia seguramente ficar muito atrás do meu estado de conhecimento. Eles poderiam ser adiados desde que eu quisesse, pois não havia prioridade duvidosa a ser defendido. A interpretação dos sonhos, por exemplo, foi concluída em todos os itens essenciais do Inâncio de 1896, mas foi anotado apenas em 1899. O tratamento de Dora foi concluído no final de 1899. A estancia de sua doença foi concluída nas próximas 2 semanas, mas Sam foi publicada em 1905. Enquanto isso, meus escritos não estavam na literatura profissional revisada da símbolo de Copyright, POCA. Se um exceção foi feita, eles sempre foram tratados com condescendência desdenhosa ou com pena. Às vezes colega me referiria em uma de suas publicações em termos muito curtos e pouco lisonjeiros, como desequilibrado, extremo ou muito estranho. Aconteceu uma vez que um assistente da clínica em Viena me pediu permissão para participar de um dos meus cursos de palestras. Ele ouviu com devoção e não disse nada, mas depois da última palestra, ele se ofereceu para me acompanhar. Durante essa caminhada, ele me revelou que, pelo conhecimento de seu chefe, ele escrevera um livro contra meus ensinamentos, mas expressou muito lamento que ele tenha conhecido esses ensinamentos melhor a Travan, símbolo de Copyright, de minhas palestras. Ele sabia estes antes. Ele teria escrito de maneira muito diferente. Na verdade, ele perguntou na clínica se ele tinha. Não era melhor ler primeiro a interpretação dos sonhos, mas fora desaconselhado, pois era. Não vale a pena. Como ele agora entendia. Ele comparou meu sistema de instrução com o Igreja Católica, no interesse da salvação de sua alma. Assumirei que esta observação continha um pouco de reconhecimento sincero, mas ele terminou dizendo que era tarde demais para alterar qualquer coisa em seu livro, pois já foi impresso. Este colega em particular não considerou necessário dizer mais tarde ao mundo algo da mudança em suas opiniões sobre minha psicanálise. Pelo contrário, como revisor permanente de uma revista símbolo de Copyright, dica, ele mostrou uma preferência por acompanhar seu desenvolvimento. Comentários dificilmente símbolo de Copyright, Rios, p. 16. Tudo o que eu possuía de sensibilidade pessoal foi embotado naqueles anos, para minha vantagem, mas eu estava salvo de ficar amargurado por uma circunstância que não chega ao auxílio de todos os solitários descobridores.
Tal pessoa geralmente se preocupa em descobrir a causa da falta de simpatia ou da rejeição que ele recebe de seus contemporâneos, e os percebe como uma contradição dolorosa contra a certeza de sua própria convicção. Isso não me incomodou, pois o fundamento psicanalítico, princípios me permitiram entender essa atitude do meu ambiente como uma sequência necessária. Se isso. Final da parte 3.